Olá, está começando mais um programa TV OAB Guarulhos, mais um dia de apresentação aqui do trabalho da instituição aqui na nossa cidade de Guarulhos. Está aqui comigo o nosso presidente da OAB Guarulhos, Dr. Eduardo Ferrari. Para mim, novamente, um grande prazer estar aqui dividindo essa bancada com você, para a gente poder apresentar os trabalhos da OAB Guarulhos. Exatamente, Felipe, muito bem. Como bem dito, né? Mais um trabalho, mais um programa de televisão para que a gente possa levar um pouquinho da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Guarulhos, ao telespectador e a toda a comunidade guarulhense que nos assiste. Olha, e hoje o tema é a luta pela igualdade racial. A comissão aqui presente é a Comissão de Igualdade Racial, da Igualdade Racial, melhor dizendo, da OAB Guarulhos. E vocês vão conhecer diversos trabalhos que essa comissão executa, né, tentando aí amenizar essa desigualdade que existe ainda, né, presidente? Exatamente. A Comissão da Igualdade Racial, ela está ligada diretamente à pasta que nós denominamos como direitos difusos e coletivos, e o nosso objetivo é justamente colocar a ordem como referência e como destaque para que a gente possa trabalhar justamente a questão da desigualdade e tornar a sociedade mais humana, mais justa e mais igual. Olha, então, sem mais delongas aqui, vou apresentar o presidente desta comissão, que é o Dr. Jonadab Rodrigues. Muito prazer recebê-lo aqui nesse programa, né? Seja muito bem-vindo. A doutora Maria Cristina Serafim, que é a vice-presidente dessa comissão também. Muito prazer recebê-la aqui, né? Vou conversar com o doutor Jonadab. Doutor, a gente acompanhou nesse primeiro período aí desse semestre que vocês visitaram, né, uma tribo indígena ali no bairro do Cabo Sul. Consegue comentar com a gente aqui como que foi essa visita? O que vocês encontraram por lá? Olá, Felipe. Olá, presidente Eduardo. É um prazer comparecer aqui na TV OAB Guarulhos para conversar sobre os trabalhos que essa comissão tem desenvolvido. Além de um trabalho de organização da comissão, que antes era um núcleo e agora passou a ser uma comissão, nós tentamos de todas as formas buscar as pessoas que poderiam ser abrangidas por essa comissão, com o objetivo de fortalecê-la e formar uma comissão plural, com a participação de indígenas, dos negros, dos asiáticos, que muitas vezes nós esquecemos também que muitos deles sofrem uma certa desigualdade no tratamento através de algumas microagressões, né? Nós tentamos ir a campo e buscar algumas questões para fortalecer a comissão e também lutar pela igualdade. Nós tivemos um contato junto à tribo indígena no Cabo Sul, e que nessa tribo, pelo incrível que pareça, é a segunda tribo multirracial que existe no estado de São Paulo. E lá nós encontramos diversas comunidades indígenas, Pancararé, Caimbé, Pancararu, e todos eles reunidos ali nessa tribo que foi criada, né? E lá nós encontramos diversas questões relacionadas à saúde pública, relacionadas à cultura desses indígenas, e nos propusemos a trabalhar com eles. E nessas visitas que nós fizemos, nós também pedimos para que eles visitassem a nossa casa, visitassem a OAB, e nós tivemos um evento lá, uma roda de conversa, para discutir com eles os problemas que haviam na comunidade indígena em Guarulhos. E lá, eles ficaram muito surpresos com esse convite, porque normalmente as pessoas vão visitá-lo, mas nunca convidam para vir à sua casa. Eles ficaram muito emocionados com isso. E lá nós tiramos uma série de atividades com o objetivo de levar um pouco mais de conforto, levar um amparo social e levar também o respeito à cultura desses índios, né? Então nós fizemos esse trabalho, fizemos uma primeira visita, vamos realizar mais uma segunda visita para ver se os programas que nós apontamos e que eles trouxeram para nós está sendo realizado. Muito bem. E, doutor Jonadab, a Comissão, né, da Igualdade Racial é composta por membros, né? E há pessoas ligadas aos indígenas ou indígenas que fazem parte da nossa comissão? Sim. Essa também é uma grande surpresa para nós. Quando o presidente nos deu a incumbência de
presidir essa comissão, e essa comissão é presidida de forma colegiada, sendo que a doutora Maria, que era a nossa decana, né? Ela que dá a linha das nossas atividades. Nós fomos a campo buscar essas pessoas que pudessem trazer os seus problemas. A nossa visão é de não tentar resolver o problema do outro através das nossas necessidades, do que nós pensamos que deve ser feito. Nós fomos até eles para que eles viessem compor essa comissão e discutir. E nessa discussão nós trouxemos 2 indígenas que fazem parte como membro colaborador da comissão, que é o cacique Alex Caimbé e a Maria Pancararé, que são de 2 tribos. O final do nome é o que denomina qual é a sua tribo. E eles fazem parte como membro colaboradores, que nos auxilia na comissão em entender os problemas que eles passam, para que a gente possa buscar essas soluções, seja judicialmente, seja através de intervenção ao poder público. Exato. É o chamado pé de ouvido, não é? No pé de ouvido, conversar tem que ser ali assim. no detalhe, entender, porque, afinal de contas, antes de que tudo estivesse como está, quem estavam aqui, né, no nosso continente eram eles, é isso, doutor Felipe? E assim, a gente fica muito feliz em saber que está sendo possível idealizar esse tipo de chamamento e esse tipo de abertura, não é, doutor Jonadab? Porque a gente realmente tem uma preocupação, não é? A gente sabe da dimensão que é a nossa cidade de Guarulhos, e muitas vezes as coisas acabam passando despercebido, né? Então quero parabenizá-los aqui todos pela sensibilidade em buscar não só a questão dos indígenas, mas enfim, todos os tipos de povos que fazem parte de toda a nossa sociedade, né? Então você mencionou muito bem a questão dos orientais, né? Tem também o povo boliviano, que muitas vezes também acaba discriminado, né? Então a gente tem que ficar atento realmente a toda essa situação e fornecer elementos e subsídios. Parabéns mesmo pela dedicação, pelo empenho e pelo trabalho executado à frente da Comissão de Direitos, aí, a Comissão de Igualdade Racial, não é? Obrigado, presidente. Nós agradecemos ao presidente por nos dar essa oportunidade de realizar esse trabalho. As condições que a OAB nos deu e a liberdade e autonomia de realizar esse trabalho que é magnífico. E essa liberdade acaba se expressando numa comissão ativa, numa comissão proativa e comissão que realmente vem defender os interesses dessas pessoas. Agradeço a ordem por nos dar essa oportunidade, presidente. Olha, presidente, conversar com a doutora Maria Cristina, né, a respeito dos projetos aí referente a palestras, seminários que essa comissão tem organizado para a gente poder passar para quem não está nos assistindo, para eles poderem participarem também e contribuírem com essa sua comissão. Sim, é um prazer participar dessa comissão e, assim, eu deixo claro que nós temos projetos para o 2º semestre, seminários e palestras que estão envolvendo a condição racial, a condição de discriminação das pessoas. Essas palestras, doutora, será na própria Ordem dos Advogados? Sim, tem palestras que serão na própria Ordem dos Advogados e palestras que serão em universidades deste município mesmo. Legal. Parece que, né, presidente, está sendo organizado um seminário da reparação racial, é isso? Sim, sim. Né? Esse seminário também, porventura, será no próximo semestre, não é isso? Como que as pessoas poderão participar desse seminário? Então, como esse seminário, para mim, esse seminário vai ser o mais especial deste período. Mais especial pelo seguinte fato: nós estamos trazendo o professor Iedo Ferreira. O professor Iedo Ferreira, ele tem 86 anos. Ele, para você ter uma ideia, quando ele começou a sua militância, né, ele tinha 16 anos e foi no Palácio do Catete, dias antes do falecimento, do suicídio do presidente da República. Então ele tem uma história, do Getúlio Vargas, então ele tem uma história excelente relacionada ao negro. E ele é fundador do Movimento Negro Unificado e também fundador da Sociedade Brasil-África. E o Iedo Ferreira, ele foi um representante do Brasil na Conferência da ONU relacionado à reparação racial em 2001. Então ele tem um vasto conhecimento. Tivemos a oportunidade de participar pela comissão
num seminário que ele deu na cidade de Campinas, que nós ficamos vislumbrados e tentamos trazê-lo para essa conferência, para explicar. Principalmente existe muita dificuldade das pessoas entenderem o que vem a ser reparação e o que vem a ser ações afirmativas ou outras espécies de ações discriminatórias. Então esse seminário vai ser muito importante porque ele faz um corte, faz uma comparação sobre reparação que é muito interessante. E a reparação é uma decisão da ONU em relação à escravidão, reparação da escravidão, reparação sobre os crimes históricos e reparação cultural. Olha, meus parabéns, fiquei surpreso aí pela até a idade avançada desse palestrante, com certeza terá muito a contribuir para quem acompanha esse seminário. Vamos falar um pouco mais sobre isso no segundo bloco, também sobre todos os temas. Então, vocês que estão nos acompanhando, continuem ligados aí até o segundo bloco. Até já! Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. A Polícia Militar desenvolveu um aplicativo para o atendimento de emergências de pessoas que possuem medidas protetivas concedidas pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo. E ele já está disponível para os sistemas Android e iOS. A pessoa com o seu aplicativo irá se cadastrar e esse cadastro irá ser checado com o banco de dados do Tribunal de Justiça. Ao acessar o aplicativo, é só apertar o botão de emergência para que a ocorrência seja gerada. E na sequência, uma viatura da Polícia Militar vai até o local para conter o agressor. É importante ressaltar que o telefone de emergência 90 continua disponível para todos. APP SOS Mulher. É a Polícia Militar e você conectados por um mundo melhor. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Olá, estamos voltando então com a programação desse segundo bloco, né, com o tema hoje luta pela igualdade racial, né, e antes de prosseguirmos aqui com o nosso programa, eu gostaria de agradecer, né, a TV Guarulhos, a pessoa do Fernando Mauro, a Cássia Franco. Também esse programa é um oferecimento do Mob Design Rainha, que é parceira da OAB, né. Presidente, é muito bom o tema de hoje. A gente vê que em Guarulhos a gente tem ações afirmativas de comissões como essa da OAB, que está presente nos mais diversos pontos da cidade. Sem dúvida, Felipe, como dito no primeiro bloco, a gente tem sempre que fomentar as discussões, não é? E a gente costuma dizer, eu tenho dito, quando a gente faz as entregas das carteiras, a nossa preocupação como advogadas e advogadas em nunca aceitar um pacote pronto, uma ideia colocada pronta. A gente tem que debater, discutir essa ideia. Podemos discordar ou não discordar, mas mais do que isso, temos que discutir a ideia, né? Avançar nas questões, porque a sociedade, de fato, ela é uma complexidade tamanha e as discussões, a ordem tem essa energia de proporcionar essas discussões, não é isso? Com certeza. E eu fiquei até muito feliz, porque uma das maneiras de você
atingir a igualdade, e você também aproximando, e a comissão aproximou os indígenas, né? Tem aproximado essas pessoas que ainda têm um tratamento desigual, né? Então vamos voltar aqui falar com o Dr. Jonadab a respeito disso, né? Estávamos falando a respeito do seminário que será no segundo semestre, né? Da reparação racial. Então a gente continua conversando, doutor. Então será com o palestrante Edo Ferreira, né? Sim. O pessoal que vai ser divulgado, o pessoal fazer a inscrição no site da OAB, como que vai ser? Sim, nós vamos divulgar o máximo possível esse seminário, que eles serão em 2 dias, né? Uma das exigências do palestrante é de que esse seminário seja em 2 dias. Primeiro, para que ele possa expor, explicar o que vem a ser a reparação, tirar as dúvidas, e no segundo dia, para que nós comecemos a tirar ações, tirar tarefas, para que possamos colocar em prática a questão da reparação racial. Então ele exigiu 2 dias, e olha que é um senhorzinho de 86 anos, né? Mas quando ele começa a falar, se você não dá uma segurada nele, né? Ele vai embora. Então esses 2 dias, que será no segundo semestre, esse seminário, né? E vai ser muito bem divulgado, como são divulgadas todas as ações da OAB. Nós vamos tentar levar aos 4 cantos para que a gente possa fazer um grande seminário sobre reparação. Ainda falando sobre reparação racial, doutor Jonadab, há muita polêmica, não é? Talvez por falta de conhecimento, né? As pessoas discutem e dizem, fere o princípio da igualdade. Como é que funciona isso, doutor Jonadab? Fere mesmo o princípio da igualdade, nós trabalharmos a questão da reparação racial? Não, veja bem, muitas pessoas confundem a questão da igualdade com a questão da reparação. A reparação, a conferência de 2001, realizada em Durban, ela determinou que os povos, né, que tiveram problemas relacionados à guerra, à escravidão, a crimes contra a cultura, crimes contra a história, sejam reparados. Porque ali eles já foram tratados de forma desigual. Ou seja, ali no nascedouro já vem desigual. Já veio desigual desde o nascedouro. Uma vez um colega, numa entrevista de televisão, falou assim, olha, mas se nós fizéssemos um programa de igualdade com todos os pobres, os negros estariam lá. Eu falei, sim, mas não seriam reparados, porque muitos brancos não sofreram a escravidão. Então nós estamos falando de reparar. A reparação, ela é histórica, não é? Porque as escolas têm que ensinar o que realmente aconteceu em relação à escravidão. Tem que ser uma reparação cultural. A cultura negra, a cultura indígena, ela tem que ser respeitada. Então, essa espécie de reparação não é só meramente financeira. Não é apenas... para você poder alcançar a igualdade, é necessário primeiro que você repare. Primeiro reconheça que houve um problema, que houve a escravidão, que houve um desrespeito ao índio. O índio é um nativo. Nós estamos ocupando a terra deles, né? E nós tivemos essa oportunidade na OAB pedir desculpa para eles em relação ao que foi realizado por nós. Isso é uma forma de reparar. As escolas, hoje existe uma lei que trata sobre a questão da igualdade racial nas escolas, e muitas escolas não praticam essas ações que está prevista na lei. Explicar o que vem a ser a religiosidade africana, explicar o que vem a ser a história da escravidão. Porque se você fortalecer as pessoas, fortalecer o jovem, a criança, e ele entender que o negro e o branco, eles são iguais, mas para ser iguais ele tem que entender que é necessário essa reparação educacional, aí sim nós podemos falar de igualdade. Aí sim, nós vamos estar no mesmo patamar para discutir a igualdade. Ou seja, a OAB, né, Felipe, Jonadab, doutora Maria Cristina, tradicionalmente enfrentando as questões, não é? São assuntos polêmicos e não podemos nos furtar. De fato, não há nada a ver a igualdade com a reparação. A reparação é mais do que necessária, não é? Porque, de fato, ali atrás houve uma violação brutal.
Então nós temos que encarar isso e discutir os assuntos, estudar esses assuntos, aprofundarmos e entendermos efetivamente para que a gente possa passar isso à frente. Então, parabéns mesmo, doutor Jonadab, por estar à frente aí, juntamente com toda a comissão, doutor Maria Cristina, e encarar essa grande missão que é a luta pela igualdade. Não é? Muito bem, parabéns. Vou fazer uma pergunta, doutora Maria Cristina. Vocês que estão aí nessa comissão, à frente de todos esses trabalhos, vocês ainda têm visto na cidade de Guarulhos ainda muitas situações de racismo? Vocês têm presenciado, chegaram até o conhecimento da comissão? Sim, existe sempre essa questão do racismo, mas assim, ela sempre aparece e ela é de uma forma assim, às vezes a vítima ela tem aquele receio de divulgar aquela, né, de denunciar. Então realmente fica uma coisa muito... No final das contas acaba sendo de novo enfrentar aquela questão, aquela situação. É muito difícil. Exato. E os maiores índices aí são a respeito da própria etnia, como que funciona? Religião? Vocês têm percebido qual é o maior enfrentamento? Sim. O maior enfrentamento seria com relação à religião também e com relação à etnia. São dois modos principais. O que nós temos que entender também é que o racismo, ele não, muitas vezes, a pessoa não é racista, mas ela faz alguns comentários ou tem algumas atitudes que muitas vezes ela mesma não sabe sobre isso, né? Importante aí até falar de uma palestra que nós teremos também no segundo semestre com a doutora Silvia. A doutora Silvia ela é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo e também ela é presidente do Instituto GD10, que é o Instituto da Mulher Negra. Ela vai falar sobre o racismo estrutural. A estrutura é racista, então os seus efeitos também são racistas. Então, alguns comentários que a gente acha que é tão normal, mas na realidade ali está uma questão racista muito profunda e que a pessoa fala, não, eu falei isso, mas eu não sou racista. Não, eu também concordo. A estrutura da sociedade hoje, ela é uma estrutura racista. Então essa estrutura tem que mudar e tem que mudar dessa forma, através da educação. Nós somos velhos, temos mais de 25 anos, né? Talvez não vamos ver uma mudança em relação a isso, mas é competência nossa de combater e levar isso para os jovens, para que os jovens vejam que essa estrutura ela tem que ser retirada, ela tem que ser minada e formar uma estrutura mais igual. Olha, eu quero parabenizar o Dr. Jonadab Rodrigues, a doutora Maria Cristina Serafim, pela condução dessa comissão, pelos trabalhos realizados. Nosso programa é um curto tempo, a gente vai chegando ao final, né? Já deixo o convite já aberto para novas oportunidades de vocês estarem aqui, falando das ações, dos seminários, né? E a gente vai chegando ao final do programa, mas antes eu gostaria de falar com o nosso presidente Eduardo Ferrari aqui, porque ele tem uma programação, né, presidente, de agenda aí, dos próximos períodos aí, que vocês não perdem por esperar. Para a gente encerrar a questão aqui com o Dr. Jonadab, doutora Maria Cristina, na última reunião nossa, a reunião mensal, que todo mês, ao final do mês, nós programamos uma reunião para discutir os próximos passos no mês seguinte, nós retomamos e abrimos as portas de um projeto chamado Plantão da Ouvidoria Físico, o qual o Dr. Ricardo Cabral está à frente. Então, é até importante, aqui a doutora Maria Cristina trouxe para a gente a dificuldade que é fazer as denúncias, e o Plantão da Ouvidoria, justamente, o físico, vai servir para isso. Totalmente independente, a pessoa pode sim utilizar-se do anonimato, mas vai ser cadastrada e serão preservados os seus dados, e a ideia é fazer com que as informações cheguem para que nós possamos trabalhar. Então, a OAB com essa frente transparente e aberta a toda a sociedade. O plantão não vai servir só para a Ordem dos Advogados do Brasil Guarulhos, mas para os colaboradores da OAB, para os funcionários, de modo geral, públicos, para os advogados, para as advogadas, e tratando aqui de temas tão importantes com relação à igualdade racial, fica aberto também para que chegue para nós através da ouvidoria e tenham certeza que as ações virão. Falando agora com relação à nossa programação, esta semana, a partir
do dia 4/7, teremos ali a comemoração, no dia 4/7, a comemoração dos 25 anos do Estatuto da Advocacia. Estará aqui presente conosco a doutora Raquel Preto, que é tesoureira da Ordem Seccional, que está ali participando da diretoria do Dr. Caio Augusto. Então será um dia maravilhoso na própria OAB Guarulhos. Então nós vamos trazê-la e bater ali, ela vai trazer uma palestra maravilhosa para nós discutirmos e batermos um papo a respeito dos 25 anos do Estatuto da Advocacia. E nos dias 16, 17 e 18 traremos algumas discussões a respeito do novo projeto de lei que visa alterar a legislação criminal. Então nós teremos 3 dias discutindo as questões, colocando para a sociedade a problemática e discutindo tudo que vem, as consequências do que pode acontecer com essas alterações. E também, na sexta-feira, ainda essa semana, dia 19/7, o primeiro congresso da Jovem Advocacia do Alto Tietê, a partir das 8 horas, e acontecerá no colégio, na faculdade ENIAC. Então, fique atento à nossa agenda, fique atento ao nosso Facebook, às nossas redes sociais e ao nosso site. Participe, que a semana vai ser cheia. Olha, eu acrescento, né, presidente, a sua programação. No mês de agosto tem um grande evento também, né, presidente? Sim, no mês de agosto teremos o Baile da Advocacia. O Baile da Advocacia, que será o maior baile da advocacia dos últimos tempos. Será ali no Hotel Mônaco, aqui no centro de Guarulhos, e temos aí uma condição muito especial para os ingressos. Conseguimos reduzir o preço dos ingressos, ficou em R$ 160. Temos um plano de patrocínio voltado aos escritórios de advocacia e também às empresas. Vale dizer que o ingresso conseguiu chegar a esse valor justamente pelo empenho dos escritórios de advocacia que assumiram a responsabilidade de subsidiar, juntamente com as empresas, um custeamento para que possamos ter um ingresso acessível a toda a advocacia. Olha, então vocês corram lá, porque esse preço é o primeiro lote, tá bom? Então, a partir desse primeiro lote poderá aumentar. Então, vocês garantam já o seu. Presidente, a gente vai encerrando por aqui. Né? Agradeço novamente aos nossos entrevistados aqui da Comissão de Igualdade Racial. Agradeço ao nosso presidente da OAB Guarulhos, doutor Eduardo Ferrari, pelo nosso trabalho realizado no dia de hoje. E a vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook da OAB Guarulhos, pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, e também pelo canal 508 da Vivo. Né? Compartilhe essa live, se for pelo Facebook, comente, sugere ali pautas de programa para a gente cada vez mais atingir vocês com as informações. Fiquem todos com Deus. É isso aí, gente. Uma boa semana para todos e acompanhem nossas redes sociais. Próximo programa nós vamos tratar e vamos trazer aqui a Comissão de Direitos Humanos e os seus núcleos de trabalho. Muito obrigado.